Nova York, 7 de janeiro de 1943. O quarto 3327 do Hotel New Yorker está frio. As cortinas estão fechadas. A cidade lá embaixo nunca para, mas aqui dentro, o silêncio é quase físico. Um homem de 86 anos deita sobre um colchão simples, magro, sozinho, os olhos voltados para o teto. Não há televisão. Não há rádio ligado. Não há ninguém esperando por ele. Há silêncio, e um caderno aberto na mesa de cabeceira. Ao lado do caderno, um objeto metálico pequeno. Ele o segura com a mão direita. Com cuidado. Como quem segura algo que não pode cair. Ainda não. Nikola Tesla não está tentando dormir. Ele está trabalhando. Durante décadas, enquanto o mundo dormia, Tesla ficava naquele estado, nem acordado, nem dormindo. Um limiar entre dois mundos. Uma fresta que a maioria das pessoas atravessa, sem nunca perceber que existe. E foi nessa fresta que ele disse ter recebido algumas das maiores invenções do século XX. Não como ideias vagas. Não como intuições imprecisas. Como imagens completas, tridimensionais, funcionais, invenções que ele via girar no espaço da mente, antes de existirem no mundo físico, a corrente alternada, o motor de indução, o sistema de transmissão de energia sem fio, tudo visualizado primeiro, tudo recebido naquele estado, antes do sono, depois do silêncio. A pergunta que os cientistas não conseguiam responder era: como uma mente humana acessa esse nível de clareza? Exatamente no momento em que está prestes a perder a consciência. Em 2003, 60 anos depois da morte de Tesla, um laboratório de neurociência em Massachusetts começou a mapear o que acontece no cérebro humano nos minutos que antecedem o sono profundo. O que eles encontraram mudou a forma como entendemos criatividade, memória e resolução de problemas. E confirmou, ponto a ponto, o que Tesla praticava por instinto durante toda a vida. Este vídeo é sobre esse ritual, sobre a ciência que o explica, e sobre por que ele funciona de forma ainda mais poderosa, para mentes que já acumularam décadas de experiência. O sono não começa quando os olhos fecham. A maioria das pessoas acredita que existe apenas dois estados: acordado ou dormindo. A neurociência sabe que existe um terceiro, e que é nele que acontece algo que a vigília não consegue replicar por esforço. Esse estado tem nome: hipnagogia. É o período de transição entre a consciência plena e o sono profundo. Uma janela que dura, em média, entre 5 e 20 minutos após o corpo começar a relaxar. Durante séculos, a hipnagogia foi tratada como curiosidade. Pacientes relatavam visões involuntárias, rostos que não reconheciam, vozes sem origem, sensação de queda súbita. Médicos categorizavam como alucinação inofensiva e seguiam em frente. O que os neurocientistas do MIT documentaram, em estudos publicados entre 2019 e 2021, foi algo completamente diferente, e muito mais útil. Durante a hipnagogia, o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pelo julgamento crítico, pela análise lógica, pela censura, pelo controle, começa a desligar de forma progressiva. Não de uma vez. Gradualmente. Como uma luz que vai diminuindo de intensidade. E à medida que esse filtro se apaga, o que resta é o inconsciente operando sem supervisão. Memórias antigas que pareciam inacessíveis emergem, com clareza surpreendente. Conexões entre informações que a mente desperta não conseguia estabelecer, porque estava ocupada demais avaliando, julgando, descartando, se formam de maneira espontânea e fluida.
Problemas que haviam resistido a horas de esforço consciente encontram caminhos inesperados. Os pesquisadores identificaram ainda outro fenômeno. Durante a hipnagogia, o cérebro produz ondas chamadas ondas alfa e teta, padrões associados a estados de relaxamento profundo e criatividade elevada. São as mesmas ondas registradas em meditadores experientes. Após anos de prática, a hipnagogia as produz naturalmente, sem treinamento, sem técnica, toda noite, em qualquer pessoa que saiba reconhecer e usar o momento. Tesla não sabia o nome científico para isso, mas sabia exatamente como entrar nesse estado, como prolongá-lo e, mais importante, como não perder o que emergia antes que pudesse ser registrado. Porque o problema da hipnagogia é que ela é instável. É uma janela, não uma sala. Abre, fecha, e o que aconteceu dentro dela raramente atravessa para a memória consciente, sem um esforço deliberado de captura. A maioria das pessoas atravessa esse estado toda noite, sem perceber, e acorda sem nenhuma lembrança do que o inconsciente processou nas horas anteriores. Tesla criava um mecanismo para evitar exatamente isso. E era surpreendentemente simples. Segundo relatos de colaboradores próximos e registros biográficos documentados, Tesla tinha um protocolo fixo antes de dormir. Não variava com o humor. Não negociava com o cansaço. Não pulava etapas porque o dia havia sido longo, ou porque os resultados do dia anterior haviam sido decepcionantes. O protocolo tinha 3 partes, e cada uma delas tem uma razão neurológica precisa. A primeira parte era o esvaziamento. 1 hora antes de deitar, Tesla encerrava qualquer atividade que exigisse decisão, julgamento ou análise. Sem leitura técnica, sem cálculos, sem correspondências, sem conversas sobre trabalho. Ele caminhava, às vezes pelos corredores do hotel, às vezes no quarteirão ao redor do New Yorker, mesmo no frio de Nova York. O objetivo não era exercício físico, era descarga cortical. O córtex pré-frontal, o mesmo que precisa diminuir durante a hipnagogia, permanece ativado por horas após um período intenso de trabalho mental, sem uma transição deliberada. Ele continua processando quando o corpo já quer dormir. O resultado é o que a maioria das pessoas conhece bem: deitar exausto e não conseguir desligar a cabeça. Tesla não deitava com o córtex ainda aquecido. Ele o esfriava primeiro. A segunda parte era a intenção. Antes de se deitar, Tesla escolhia um único problema. Não uma lista de pendências. Não uma revisão do dia. Um problema específico, formulado em palavras. Há relatos de que ele nomeava o problema em voz baixa, como quem faz uma encomenda, como quem entrega algo para alguém mais capaz de resolver. Porque era exatamente isso que acontecia. A intenção funciona como um filtro de atenção para o inconsciente. O cérebro, durante o sono, não processa tudo igualmente. Ele prioriza o que foi marcado como relevante nos momentos anteriores ao adormecer. Um fenômeno chamado efeito de incubação, documentado em psicologia cognitiva há décadas. Ao nomear o problema com clareza antes de dormir, Tesla estava dizendo ao inconsciente: é aqui que você deve trabalhar esta noite. A terceira parte era o ancorante físico. Tesla sentava na beira da cama com um objeto na mão. Registros históricos mencionam uma esfera de metal, pequena o suficiente para caber no punho fechado, pesada o suficiente para fazer barulho ao cair. O mecanismo era simples e engenhoso. À medida que o estado hipnagógico se aprofundava e o corpo relaxava de verdade, a tensão muscular diminuía progressivamente. Os dedos afrouxavam.
A esfera caía. O impacto no chão, ou na bacia de metal que Tesla colocava estrategicamente sob a mão, produzia um som que o trazia de volta ao limiar da consciência. Não completamente acordado. Não ainda dormindo. No exato ponto onde a janela estava aberta. Nesse momento, antes que o córtex voltasse a operar em plena capacidade, Tesla alcançava o caderno e anotava. Não analisava. Não editava. Não descartava o que parecia absurdo ou desconexo. Anotava tudo. E então voltava à posição de repouso. E esperava a próxima abertura da janela. 7 noites consecutivas sobre o mesmo problema. 7 camadas do mesmo inconsciente sendo exploradas. Cada noite revelando conexões que a anterior não havia mostrado, porque o inconsciente constrói sobre o que registrou na noite anterior. Não é repetição. É aprofundamento. Isso era o ritual das 7 noites. Aqui está algo que a cultura da produtividade raramente menciona, porque contraria a narrativa de que velocidade e juventude são vantagens absolutas. A hipnagogia não funciona igual para todo mundo. E não funciona igual em todas as fases da vida. Uma mente jovem entra no estado hipnagógico carregando muito ruído. Ansiedade sobre o futuro ainda não construído. Inseguranças recentes ainda sem contexto. Estímulos do dia processados pela primeira vez. Sem referência para classificar o que é urgente e o que não é. O inconsciente jovem está cheio. Mas está cheio de material bruto. Pouco organizado, pouco conectado. Uma mente que já atravessou décadas de experiência tem algo fundamentalmente diferente. Padrões consolidados. Repertório sedimentado. Camadas de contexto que transformam informação em discernimento. Quando o córtex pré-frontal desliga durante a hipnagogia e o inconsciente começa a operar sem filtro, ele trabalha com o material que tem disponível. E quanto mais rico esse material, quanto mais experiências atravessadas, perdas processadas, decisões tomadas e revisadas, relações que ensinaram o que os livros não ensinam, mais sofisticadas, mais precisas e mais acionáveis são as respostas que emergem. Tesla tinha 80 anos quando praticava esse ritual com maior rigor e maior frequência. Não apesar da idade. Por causa dela. O inconsciente de alguém que viveu muito tem uma biblioteca que o de um jovem ainda está construindo. E a hipnagogia é o momento em que essa biblioteca abre as portas sem pedir credencial. O ritual de Tesla não é um truque de produtividade. É um método de acesso a um recurso que só fica mais valioso com o tempo, não mais escasso. O ritual de Tesla pode ser praticado por qualquer pessoa, em qualquer ambiente, sem equipamentos especiais, sem suplementos, sem aplicativos. 7 noites. Um problema por vez. 3 etapas fixas. A primeira etapa é o esvaziamento. 1 hora antes de dormir. Encerre qualquer atividade que exija julgamento ou decisão. Isso inclui notícias, redes sociais, discussões, qualquer coisa que ative o córtex pré-frontal, com urgência ou com conflito. Não é 1 hora de lazer forçado. É 1 hora de transição deliberada. Caminhe pelo ambiente onde está, dentro de casa já é suficiente. 10 minutos de movimento lento. Tome algo quente sem cafeína. Sente em silêncio por alguns minutos. O objetivo é uma coisa só: baixar o nível de ativação cortical antes de deitar, não depois. A maioria das pessoas tenta desligar a cabeça já deitada, no escuro, esperando o sono chegar. Isso raramente funciona, porque o córtex ainda está quente. Tesla esfriava antes. A segunda etapa é a intenção. Antes de se deitar, formule o problema em uma frase. 1, não 3. Não uma lista. A frase precisa ser específica o suficiente para dar direção ao inconsciente, e aberta o suficiente para não limitar a resposta. Exemplos de formulações que funcionam.
O que está me impedindo de avançar nessa decisão? Por que esse padrão continua se repetindo na minha vida? Qual é o próximo passo real que estou evitando? O que eu ainda não enxerguei sobre essa situação? Diga a frase em voz baixa, para si mesmo. Não como afirmação. Não como oração. Como uma pergunta entregue a quem sabe responder. Depois, solte. Não fique repetindo. Não fique esperando. A entrega foi feita. A terceira etapa é o ancorante e o caderno. Coloque um caderno e uma caneta na mesa de cabeceira, visíveis e acessíveis. Não na gaveta. Na superfície. À mão. Segure um objeto leve enquanto adormece. Uma caneta, um controle remoto, qualquer objeto que caiba na mão e faça algum som ao cair. Quando ele cair, não se levante. Não ligue a luz. Fique na posição em que está. E pegue o caderno imediatamente. Anote o que vier à mente naquele momento. Imagens. Palavras soltas. Frases incompletas. Sensações que não têm nome ainda. Não julgue. Não edite. Não descarte. O que parecer sem sentido. O filtro crítico ainda não voltou completamente, e é exatamente por isso que o que emerge agora tem valor que o pensamento desperto não acessa. Na manhã seguinte, leia o que escreveu com atenção e sem pressa. Às vezes o que aparece parece fragmentado. Às vezes é exatamente a resposta que estava procurando, formulada de uma forma que a mente racional nunca teria chegado sozinha. Mantenha o mesmo problema por 7 noites. O inconsciente não entrega tudo de uma vez. Ele constrói. O que emergiu na noite 2 alimenta o que vem na noite 5. O que parecia sem conexão na noite 3 ganha contexto na noite 6. Tesla não estava pescando no escuro. Ele estava cultivando. Com paciência. Com método. Com 7 noites de confiança no que existe além do que a mente consciente consegue ver. Tesla morreu em 1943. Sem o reconhecimento proporcional ao que criou. Sem a fortuna que suas invenções geraram para outros. Sem herdeiros. Sem família presente. Mas deixou algo que nenhuma patente consegue registrar. Um método de relacionamento com a própria mente que a ciência levou décadas para entender e que a cultura ainda leva décadas para ensinar. O ritual das 7 noites não é sobre produtividade. Não é sobre sonhos lúcidos. Não é sobre espiritualidade ou misticismo. É sobre usar deliberadamente o que já acontece dentro de você toda noite, mas que, sem direção, se perde no silêncio. Enquanto o corpo descansa e o inconsciente trabalha sozinho. Tesla dava direção. E o resultado está documentado. Não apenas na história da humanidade, mas nos cadernos que o governo tentou apagar da memória do mundo. Talvez o que estava naquelas páginas não fossem apenas fórmulas e circuitos. Talvez fossem instruções para uma forma de pensar que o mundo ainda não estava pronto para receber. A pergunta que fica, e que só você pode responder, é simples. Qual problema você vai entregar hoje à noite?